E aí, beleza? O vídeo de hoje é cheio de conteúdo, de conhecimento para você. Não só das escrituras, mas hoje vai ser um vídeo top, um vídeo profundo pra gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre credos, confissões e catecismos. O que são essas coisas? E quero te convidar já a curtir, compartilhar, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas passe para frente e nos siga para você acompanhar esta saga aqui, que vai ser a gente conversar sobre esses assuntos. Que não vai ser conversado tudo num vídeo só. A gente vai dar um início, então segura as emoções, porque se eu não falar algo aqui, pode ter certeza que em outros vídeos eu vou trazer mais conteúdo e mais informação sobre estes assuntos. Então a gente aí está com o desafio de destrinchar esta, é, esta área dos catecismos, principalmente. Mas hoje a gente precisa conversar, entender o que são essas coisas. E a primeira coisa que nós temos que entender é que igrejas sérias têm confissão de fé. Igrejas de verdade seguem alguma confissão de fé. O que é a confissão de fé? É simplesmente aquilo que você, quando você diz que crê em Jesus, você está fazendo uma confissão. Lá em Romanos 10, né, o que fala? Crê com o coração, se confessa com a boca. As confissões de fé são nada mais do que registro daquilo que nós cremos, por que cremos e como cremos. Então, as confissões têm esse caráter. Mas antes da gente falar de confissões, a gente tem que lembrar dos credos. O que é o credo? Ele também diz o que se crê, mas eles são conteúdos mais curtos, porque tem o objetivo de fazer a gente assimilar aquele conhecimento. Os credos eles foram usados no início da igreja e foram responsáveis por formar crentes fortes, crentes convictos nas escrituras e na fé em Jesus Cristo, porque os credos ajudaram na formação desses crentes. Então nós temos as confissões, que já são um documento mais robusto, um documento com mais informação, não é curto igual os credos, mas vai trazer muito mais coisa para embasar aquilo que se crê, aquilo que está registrado neles. Mas como surgiram as confissões de fé? As confissões surgiram com os reformadores. Eles foram os primeiros aí a começar a elaborar, ir além dos credos, mas elaborar algo mais profundo, teologicamente, porque houve uma divisão entre Igreja Católica e reformadores. E surgiu, naturalmente, pessoas contra a reforma, um movimento contra a reforma muito forte que fazia indagações, apontavam situações ali naquele contexto, porque você tem uma igreja em que o clero diz o que você deve crer e diz que você deve crer além da Bíblia, né? Porque a Bíblia não, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, a palavra de Deus livremente. E já a reforma já colocou a Bíblia na mão das pessoas. Então você sai de um sistema onde um clero ou um papa diz o que você deve crer, e se ele acrescentar algo à Bíblia, tá tudo certo. E você então tem um movimento da reforma que diz, ó, somente as escrituras, só a escritura. Mas você tem um outro problema que surge dentro desse contexto, que é, com o livre exame das escrituras, você também acaba tendo várias pessoas interpretando as escrituras de forma errada. Então surgem as confissões de fé, que é justamente para combater aqueles que estavam tendo, às vezes, um exame da escritura fora do normal, fora do correto, da interpretação que deveria ter, e também para combater aqueles que eram do movimento contra a reforma, que seriam aqueles que apoiavam a Igreja Católica e discordavam dos protestantes, e que apontavam justamente essa questão de os protestantes não serem unidos, não serem, não falarem às vezes a mesma língua. Isso era apontado pelos aqueles da Contra-Reforma. Então as confissões de fé surgiram como resposta para esses dois problemas: aqueles que estavam destoando um pouco e aqueles que eram opositores à reforma. E a gente precisa destacar que surgiram muitas confissões. Foi a época assim que pipocou confissões para tudo quanto é lado. E também foi a época onde os catecismos surgiram, que foi sistema de perguntas e respostas com base nessas confissões. E esse sistema de perguntas e respostas foi justamente para
facilitar e para a gente poder catequizar os fiéis. O que é catequizar? É discipular, é ensinar, é colocar perguntas e respostas, perguntas que poderiam ser feitas para eles, e eles então teriam a resposta, ou eu diria que são perguntas que todo cristão sincero já se fez em algum momento. Se perguntar qual é o fim do homem, qual o nosso propósito, para onde vamos, sabe? Quem já se fez essas perguntas, os catecismos podem ser uma seta que aponta para a direção onde nós devemos ir e como buscar as respostas para essas questões tão humanas. Então o catecismo faz esse trabalho, né, junto com a confissão de fé. A gente precisa entender que existem inúmeras produções boas. Existem muitos catecismos que são referência, confissões de fé que são ótimas produções, que foram importantes para aquele contexto e para os crentes ali naquela época. E lembra que eu falei para vocês, mas toda igreja séria tem uma confissão de fé, tem o seu catecismo. Mas infelizmente, muitas igrejas têm sido plantadas sem seguir ou sem ter nem conhecimento do que é uma confissão de fé. O que é isso? Catecismo é coisa de católico, né? Então a gente acaba tendo essas posições e essa falta de conhecimento em igrejas, muitas vezes sem estrutura, fracas na fé, fracas na teologia, porque muitas vezes não tiveram na sua formação a confissão, não adotam nenhuma linha. E é importante a gente ter uma posição. Né? Igrejas não reformadas também possuem suas confissões de fé, mas nós temos visto muitas igrejas sendo abertas, não digo nem plantadas, nem nascendo, mas sendo abertas como se fossem empresas, mas sem conhecimento da importância das confissões e como elas fazem parte da história da igreja de forma geral e explicam de onde elas vieram e como elas chegaram ali. Mas, se por um lado a gente tem igrejas que não seguem, que nem têm conhecimento, teologia fraca e sem conhecimento das confissões, a gente tem tido uma redescoberta de muitos desses meios que querem se aprofundar na palavra de Deus, que querem aprender mais, que ao entenderem que a teologia ou aquilo que está sendo oferecido para eles não é suficiente, eles estão redescobrindo esses documentos. Os documentos das confissões e catecismos, que auxiliam a pessoa no estudo e no entendimento da palavra de Deus. Ok? Então, isso são um pouquinho aí de história, do que são as confissões e os catecismos. E eu quero agora te mostrar uma coisa. Eu falei que existem inúmeras boas produções de catecismos e confissões de fé reformados, mas um dos mais famosos é esse aqui, o Confissão de Fé de Westminster, que é seguido pelas igrejas presbiterianas no mundo todo. E sou presbiteriano, então não podia deixar de falar dela. Já acentuei que existem outras boas produções, mas essa aqui é uma das produções mais respeitadas também. E ela faz parte dos símbolos de fé da IPB, que é a Confissão, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que eu vou falar mais deles em outro vídeo, dos catecismos, ok? Mas eu te convido agora a mudar de posição, a sua visão, e eu quero te mostrar algumas coisas importantes que estão escritas aqui. Essa confissão de fé aqui de Westminster, ela é comentada, é um ótimo conteúdo, tá? Você comprar uma confissão comentada te ajuda bastante. Eu quero destacar na página 10, o que está escrito aqui, olha só, acompanha comigo. Como devemos olhar para a confissão de fé e os catecismos? É importante destacarmos aqui que em momento algum a confissão de fé de Westminster e os catecismos foram feitos com o propósito de substituírem a Bíblia em autoridade e importância. Elas não são mais do que meros instrumentos que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. Pegou a visão? Gente, isso aqui eu não podia encerrar esse vídeo sem pontuar isso que é importantíssimo. As confissões e os catecismos não substituem a Bíblia, mas elas
têm a base na Bíblia. Elas traduzem o que está nas Escrituras pra gente, mas elas não podem substituir a palavra de Deus. E esse é o problema que a gente acaba tendo muitas vezes. Aqueles que não adotam nenhuma confissão e os catecismos, eles dizem assim, pô, a palavra de Deus é suficiente. E ela é suficiente. E eu concordo, né? A gente sabe que a palavra de Deus e as escrituras são suficientes. Mas aí, a gente olha às vezes para essas igrejas que não adotam essas ferramentas e a gente vê que não tem direção, que diante das perguntas, das indagações, não entendem a sua própria fé, não conhecem a sua Bíblia. Dizem que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas apenas na teoria, mas não de verdade. Então, uma igreja sem confissão, ela é uma igreja que vai ser espiritualmente fraca e cheia de polêmicas e problemas. Não que não haja problemas nas igrejas reformadas, mas você percebe que o número de polêmicas que você às vezes encontra de uma para outra não tem comparação. Fazendo um adendo rápido a respeito de igrejas que não têm confissão de fé. Algumas igrejas acabam não tendo confissão de fé. O que a confissão de fé faz? Ela ajuda você a entender qual é a sua identidade. Existem confissões de fé de diversas linhas, de diversas formas. E não ter isso faz com que a sua igreja às vezes acabe pregando, cada um prega uma coisa, cada um diz uma coisa. Uma pergunta para você: sua igreja tem confissão de fé? Você conhece a confissão de fé da sua igreja? Se você não conhece, pergunte para o seu pastor, para os seus líderes, se a igreja possui uma confissão de fé. Isso é muito importante para definir a identidade de vocês. Que é a forma de lidar e a visão bíblica, teológica, que as confissões registram, estão na Bíblia, mas que as confissões traduzem para nos ajudar a ter um direcionamento na nossa caminhada de fé, são claras sobre diversas questões. Mas também é ruim, se é ruim você não ter conhecimento das confissões, isso afeta a sua profundidade de conhecimento teológico e bíblico. Você enxergar a confissão como algo acima da Bíblia também é ruim. Então, quando você diz assim, segundo a confissão, diz isso, e você passa a usar mais a confissão como parâmetro do que a palavra de Deus. Então, tome cuidado com isso. Porque, senão, a gente vai cair nesse erro. E ele está falando. A confissão de fé, ela foi escrita por homens, como eu e você. Foi um concílio, né? Debaixo de oração, debaixo de orientação, mas escritas em outra época e que falam até hoje, né? Porque eles estão se traindo das escrituras. Mas o único livro que é inerrante é a Bíblia. A palavra de Deus é o único livro inerrante. E as próprias confissões mostram isso, dizem isso. As confissões sérias vão dizer, olha, catecismos e as confissões não substituem a Bíblia. Mas você percebe que elas são ferramentas, perguntas e respostas, e essas respostas estão com bases na palavra de Deus. Cada capítulo das confissões também tem base em textos da palavra de Deus, das escrituras. Então, eu preciso que você tenha esse equilíbrio, esse discernimento. Se a sua igreja adota uma confissão de fé, respeite essa confissão de fé, conheça essa confissão, os catecismos, estude-os, mas sempre olhe para a palavra de Deus. E se em algum momento alguém der um peso maior para um do que para o outro, cuidado. Você, como um bom servo, cristão de Bereia, você vai saber quando isso acontecer. Ok? Então, é isso que eu queria te falar. E esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai então olhar para o catecismo. Vou começar pelo breve catecismo, olhando as perguntas e respostas. Então se inscreva no canal, nas redes sociais, nos siga e estude junto com a gente para termos mais conhecimento bíblico. Você já aprendeu o que é um credo, o que é um catecismo, o que são confissões de fé, né? O contexto em que elas surgiram, a sua importância, para que servem, e também nós vimos a importância de igrejas sérias, robustas, de terem uma confissão, ou a quem fundou a igreja tem uma direção, né, conhece as confissões, vimos a importância disso e por que igrejas cheias de problemas, que não seguem essas
que não têm conhecimento da confissão, às vezes sofrem, mas nós também vimos o equilíbrio que a gente deve ter de não colocar as confissões acima das escrituras, ok? Mas sempre as escrituras e as confissões sempre sujeitas a elas. Até o próximo vídeo.